Facundo Press. A evolução da notícia. Desde o último dia 27 de setembro, o dólar voltou a operar acima do patamar de R$5. O caldo azedou porque o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, renovou as sinalizações de que deve manter os juros do país elevados por mais tempo, sendo que as taxas já estão nos maiores patamares em 22 anos. O Fed trava uma longa batalha contra a inflação americana, que está em 3,7% na janela de 12 meses, acima da meta da instituição, de 2%. Além disso, o mercado de trabalho dos Estados Unidos continua aquecido, gerando sucessivamente mais vagas do que as projeções apontam. É um cenário que coloca mais dinheiro na mão da população e renova a pressão nos preços. Há um quê de frustração mais intensa entre os investidores, porque havia meses atrás a expectativa de que o Fed pudesse sinalizar alguma redução nas taxas. O reforço de que os juros, no mínimo, permanecerão na faixa de 5,25% e 5,5% ao ano deu um banho de água fria nos analistas, que passaram a recalcular rota. Como resultado, os títulos públicos americanos se valorizaram, atraíram o fluxo de investimentos e, por consequência, a moeda norte-americana ganhou força contra as demais. Em relação ao real, o dólar já subiu quase 5% em um mês. Comparado ao menor patamar deste ano, em 26 de julho, a valorização é de 9%. Em 6 de outubro, a moeda americana passou dos R$ 5,20, assim que foram divulgados dados de emprego nos Estados Unidos acima do esperado. O clima de possível recessão à frente, causada pelos juros altos, renovou a aversão ao risco. O Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, a B3, também sofreu. O indicador caiu mais de 3% em um mês. Desde sua máxima no ano, também em julho, já despencou mais de 7%. O momento difícil acontece depois de um começo de ano que foi marcado pelo otimismo para os ativos brasileiros. O dólar ficou abaixo dos R$ 5 por 4 meses, enquanto o Ibovespa viveu um bom período de valorização, chegando a 122 mil pontos. Mas a festa começou a dar sinais de que está chegando ao fim. Desde o ano passado, o Fed vem promovendo uma série de aumentos em suas taxas básicas de juros, um movimento que estava mapeado pelo mercado. A inflação americana saiu da casa dos 9% em 12 meses para os 3%, mas segue persistente e acima da meta. O Fed foi cauteloso no processo, mas as últimas medições de dados econômicos dos Estados Unidos fizeram com que a diretoria engrossasse o discurso. Além de indicar que não estava satisfeito com a persistência dos preços, o órgão não descartou novas altas de juros para os próximos meses. O futuro ainda nebuloso movimentou o fluxo de investimentos para ativos mais seguros, derrubando as bolsas no mundo inteiro. Os títulos do Tesouro Americano, que entregam boa rentabilidade e segurança, acabaram sendo os preferidos, uma vez que a rentabilidade dos papéis de 10 anos foram para os maiores patamares em 15 anos. Os títulos públicos dos Estados Unidos em bom patamar de rentabilidade sempre saem favorecidos em momentos de maior incerteza econômica, e desde o último ano, os juros americanos saíram de um patamar próximo de zero para as maiores taxas em cerca de 2 décadas. Charbel Zaib, economista-chefe da Arcane Investimentos, destaca que a renovação das incertezas econômicas moveu a projeção de um corte nos juros americanos para perto do segundo semestre de 2024. E como esse não era o cenário que estava no radar no começo do ano, há uma mudança no fluxo de investimentos. O economista-chefe da Suno Research, Gustavo Sung, comenta que, no início de 2023, o mercado acreditava que o Fed não precisaria manter as taxas elevadas por tanto tempo, porque logo teriam o efeito desejado no controle da inflação, e também não foi isso o que aconteceu. O problema, como diz o analista de investimentos Vitor Miziara, é que, quanto mais tempo uma economia fica com os juros elevados, maiores são as chances de que seja atingida por uma recessão econômica, já que as taxas altas levam a uma redução no consumo da população e nos investimentos das empresas. Assim, com esse combo de juros altos fazendo disparar o rendimento dos títulos públicos americanos, ao mesmo tempo em que boa parte do mercado já enxerga chances de uma recessão, as últimas semanas foram marcadas por um movimento de saída dos ativos de risco e alta procura pelos treasuries. Não perca a oportunidade de fazer sua inscrição no canal Facundo Press e estar atualizado das principais notícias do Brasil e do mundo. E claro, marque o sininho de notificações e selecione todas. Facundo Press, a evolução da notícia.